Nossa frente química 4, através do módulo 9, traz para nós os casos de equilíbrio iônico, fala em constante de ionização, fala em grau de ionização, fala em equilíbrio de uma forma geral. Hoje, nós iremos apresentar para vocês o equilíbrio iônico. Bom, primeira coisa, o que é que a palavra iônico, equilíbrio iônico, vai nos relembrar? Quando a gente fala de íons, nós nos referimos a átomos carregados de energia. Nós temos, dentre os íons, os cátions, que são aqueles átomos que perderam elétrons e ficaram carregados positivamente. E temos os ânions, que são os átomos que ganharam elétrons e ficaram carregados negativamente. Portanto, deduz-se o quê? O que é o equilíbrio iônico? Equilíbrio iônico é o caso especial do equilíbrio químico que aparece o quê? Aparece íons. Veja o exemplo que temos aqui. Cr2O7 mais água, originando CrO4 menos 2, 2H+. Isso aqui seria o nosso ânion, está carregado negativamente. O H+, seria o nosso cátion, carregado positivamente. Se eu tenho um caso de equilíbrio que aparecem íons, eu estou diante de um equilíbrio iônico. Nos equilíbrios iônicos também são definidos duas informações importantíssimas: o grau de ionização e a constante de equilíbrio. Eu vou relembrar com você na formatação de exemplos que vai facilitar você relembrar comigo. Quando eu falo em grau de ionização, eu estou pegando o número de mols que foram ionizados e divido pelo total de mols. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar um exemplo aqui, os ácidos. Vamos imaginar os ácidos, quer sejam eles hidrácidos ou oxiácidos, e vamos relembrar o que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Para poder classificar um agente químico como ácido em forte, moderado ou fraco, eu faço uso da definição do grau de ionização. Quando esse grau de ionização ele está acima de 50%, eu digo que esse ácido é forte. Quando esse grau de ionização ele está entre 5% e 50%, eu afirmo que ele é um ácido moderado. Quando eu faço esse cálculo e obtenho um valor abaixo de 5%, eu afirmo que ele é fraco. Essa é uma das maneiras de se obter o entendimento e a utilização prática do grau de ionização. Número de mols ionizados dividido pelo total de mols. E essa tal de constante equilíbrio? A constante equilíbrio, amigos, ela faz uma relação entre a concentração dos produtos e a concentração dos reagentes numa razão, considerando os estados líquidos e gasosos. Então, como é que a gente vai fazer o grau de ionização para efeito de cálculo? A gente vai pegar o número de mols que foram dissociados, dividir pelo número de mols que você colocou na própria estrutura no início de sua análise. Número de mols dissociados dividido pelo número de mols total. E a constante de ionização K? Essa constante de ionização K, também conhecido como Kc ou Kp, ela é obtida da seguinte maneira: concentração dos produtos, isso numa multiplicação, dividido pela concentração dos reagentes. Eu queria alertá-los o seguinte: dependendo da maneira que a gente está calculando, quando nós aprendemos em aulas anteriores, recentemente, como calcular a velocidade de uma reação, a gente viu que a velocidade da reação ela passa por essa constante de ionização. Por exemplo, eu tenho assim, 2A reagindo com 3B, originando uma reação reversível A2B3. Se eu pedisse para você calcular o K, considerando todo mundo aqui no estado gasoso, como é que você deveria proceder? Identificar como esses elementos A e B os reagentes e o A2B3 como produtos. E você fazia assim, concentração de A2B3 dividido pela concentração de A elevado ao quadrado. Você vai pegar o seu número de mols e vai transformá-lo em expoente, vezes a concentração de B elevado à terceira. É assim que eu devo proceder. Se você quisesse calcular a velocidade, lembre-se, aí você faria simplesmente V igual a concentração K vezes as concentrações dos produtos. No caso da velocidade, eu desconsidero a participação dos produtos. Eu vou olhar só para os reagentes, tá bom? Bom, isso aqui era a maneira que eu faria. Vamos lá na questão que foi citada aqui, esse exemplo que você colocou, e nós faríamos como cálculo do K.
Primeiro você identificaria quem é o seu produto, depois o seu reagente e fazia a razão entre eles. O que é que você faria aqui, Vanks? Eu pegaria a concentração do H+, vezes a concentração do CN-, porque eles são seus produtos, e dividia por quem? Pelo HCN. Veja, constante de ionização, concentração de H+, vezes concentração de CN- dividido por HCN. Lembra quem é o HCN? HCN é o ácido cianídrico, é um hidrácido extremamente letal. Inalou esse agente químico, é fatal. Trouxemos aqui um exemplo de como é que você deve proceder no tocante ao grau de ionização e a classificação de cada um. Olha lá. X, Y e Z representam genericamente três ácidos que, quando dissolvidos em um mesmo volume de água a temperatura constante, comportam-se de acordo com a tabela. Analise as afirmações considerando os três ácidos. Aí ele te dá os mols dissolvidos e os mols ionizados. O que é que a gente poderia fazer? Eu poderia fazer o seguinte, alfa do X seria quem? 2 dividido por 20. Os ionizados dividido pelos dissolvidos. Isso aqui dá 1 sobre 10. Que dá quanto isso, Vanks? 0,1. 0,1 é o quê? 10%. Ele é um ácido moderado. Do Y, como é que ficaria? 7 dividido por 10. 0,7. Isso aqui dá 70%. Ele tem uma estrutura muito forte. E o Z? 1 dividido por 5 vai dar 0,2. 20%. Ele é moderado. Dentro das alternativas ele diz, X representa o mais forte. Não, o mais forte é o Y. Z é o mais fraco? Não, o mais fraco é o X. Y apresenta o maior grau de ionização, 70%, sem dúvida. Minha resposta seria quem? A letra D. Vamos rever como é que eu fiz isso? Olha lá. Grau de ionização, divide o número de mols ionizados pelos dissolvidos. Façamos um de cada vez. Está aqui o X, o Y, o Z. Alfa, 2 sobre 20, dá 0,1, que é 10%. Do Y, 7 sobre 10, dá 0,7, que é 70%. E o Z, 1 sobre 5, 0,2, 20%. Resposta, letra D. Desculpe, apenas a 3, eu estou marcando errado aqui, perdão. Apenas a 3, que é a verdadeira, né? Seria a letra C. Tá fumado, Vanks? Vamos lá. Questão de número 2, ele traz para a gente aqui a seguinte situação. A reação do ácido acético originando hidrogênio mais com H3CO- constante 1,8 vezes 10 a menos 5. Dada a amostra do vinagre, foi diluída com água até se obter uma solução de concentração 1 vezes 10 a menos 3. Nessa solução, as concentrações em mol de CH3CO e de CH3COH são respectivamente. O que é que eu queria alertá-los? Eu tenho toda a ilustração já pronta, mas eu vou escrevendo para ratificar o que eu estou falando. Olha a reação. Quantos mols você tem aqui? Tem 1. Aqui tem 1. E aqui tem 1. Ou seja, se a gente lembrar do Lavoisier e do Proust, a gente vai visualizar aqui que tudo que acontece vai ser proporcional. Então aqui, 1 mol de H3CCOH, que é o ácido acético, o vinagre, origina 1 mol de H+, mais 1 mol de H3CO-. As concentrações são idênticas. Então, o que eu tiver para o H3, eu vou ter para o H3CO-. Então, já mata a primeira, esse moço vai ter a mesma concentração do H+. Quanto? 1 vezes 10 a menos 3. E para descobrir o outro, Vanks? Para descobrir esse aqui, eu vou ter que fazer o quê? Concentração, produto dividido por reagente. Vamos fazer o passo a passo? Vamos lá, olha o que eu vou te mostrar. Quanto é a do hidrogênio? 1 vezes 10 a menos 3. Quanto é que vai ser a do H3COOH? CO menos. Não tem a mesma quantidade de mols nos produtos? Tem. Então é a mesma coisa. Quanto é que vai ser? 1 vezes 10 a menos 3. Veja lá. Ok? Já matei o primeiro. Nessa situação, tu já eliminava a letra A e a letra B. Vamos continuar agora. O que você vai ter que fazer? Você vai fazer o K. Concentração dos produtos dividido por concentração dos reagentes. Vai ficar como? Concentração de hidrogênios, presta atenção, vezes concentração de H3CCOO-, dividido por quem? Concentração de H3CCOOH. Vai ficar assim. O que você vai fazer? Você vai substituir. Você tem o K,
você tem o H, você tem o H3CO-, vai descobrir o último. Vamos montar. Vamos lá, presta atenção. Concentração de H+, produto dividido por reagente, vezes quem? CH3CO-, o cátion e o ânion. Dividido por quem? Pelo reagente, CH3COH. Vamos substituir. Quanto é o K? 1,8 vezes 10 a menos 5. Quanto é o H? 1,0 vezes 10 a menos 3. Quanto é o CH3CO? Também 1,0 vezes 10 a menos 3. Dividido por quem? Por quem você está procurando. Você vai passar esse moço multiplicando e o outro vem dividindo. Olha o que vai acontecer. Vou ficar com 1 vezes 10 a menos 3, vezes 1 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5. Quando eu fizer esse cálculo, eu vou encontrar 5 vezes 10 a menos 2. Ou seja, a minha resposta, 1 vezes 10 a menos 3, 5 vezes 10 a menos 2. Ia ser quem, Vanks? A letra E é a minha resposta. Ok? Vanks, poderia você mostrar isso aqui em outras situações? Sem dúvida, porque elas são sempre voltadas para o grau de ionização e para a constante K. Lei da diluição. Vamos pensar comigo? O que é diluir? Diluir é você aumentar o volume de uma solução com acréscimo de solvente, né? Você diminuir a concentração, exatamente. Como é que a gente faz isso? O Oswald trouxe para a gente uma lei chamada lei da diluição, que ele relaciona a constante K, a molaridade e o grau de ionização. É isso aqui, ó. Oswald apresenta para nós de maneira muito precisa aqui. A constante de ionização vai ser a molaridade vezes o grau de ionização ao quadrado. Como é que isso se propõe a ser feito? Muito simples, veja só. É uma lei que relaciona o grau de ionização com o volume. Aí eu trouxe aqui para você, ó. Tá aqui ela. Constante de ionização igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. O que é a molaridade? É a concentração em mols por litro. Se você puxar pela memória, molaridade é massa dividido por mol vezes volume, tá? Concentração molar ou molaridade. Bom, isso vai ser útil em muitos exercícios? Sem dúvida. Processos seletivos de instituições de ensino superior de caráter privado, bem como o Exame Nacional do Ensino Médio, usam muito isso. Então, a sua Química 4, frente 4, lá do módulo 9, você precisa refazer todos os exercícios. Eu vou corrigir todos, mas você precisa fazer antes de mim. Vamos pensar aqui como é que você deveria proceder. Eu vou fazer o cálculo, depois eu apresento para você alguns detalhes importantes. Primeiro deles, concentração 001, você tem que escrever isso aqui como 1 vezes 10 a menos 2. 4% você tem que escrever como? 4% é a mesma coisa de 4 dividido por 100. Isso aqui é 4 vezes 10 a menos 2. Você precisa ter esse cuidado, porque o cálculo é muito fácil. Constante igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. Agora, se você não fizer estas conversões de maneira correta, fadada ao erro. Então, vamos ver aqui. Quanto é a molaridade? 0,01. Você vai colocar quanto? 1 vezes 10 a menos 2. Quanto é o grau de ionização? 4%. Vai colocar o quê? 4 vezes 10 a menos 2. Olha lá. Tá ok? Tá vendo? Ó? O que você vai fazer agora? Eu vou calcular o K. Quanto é que calcula? Como é que se calcula? Molaridade vezes alfa ao quadrado. É só substituir, amigos. Deixou de ser química e virou matemática. Quanto é a molaridade? 1 vezes 10 a menos 2. Quanto é o alfa? 4 vezes 10 a menos 2. Expoente. É o expoente 2. Como é que vai ficar isso? Quando você fizer 4 ao quadrado, vai dar 16. Quando você fizer 10 a menos 2 com 2, vai dar 10 a menos 4. Então, olha o que vai sobrar para nós. 1 vezes 10 a menos 2 já tinha. 4 ao quadrado é 16. Menos 2 vezes 2 é menos 4. Você vai juntar esse 10 a menos 2 com 10 a menos 4. Vai ficar como? 16 vezes 10 a menos 6. Só que nós não deixamos isso aqui desta forma. Nós escrevemos isso aqui em notação científica. Você vai puxar uma casa para a esquerda, para ficar 1,6. E o 10 a menos 6 vai virar 10 a menos 5. Olha lá. Qual é a minha resposta? Você vai marcar a letra B, nesse caso da questão de número 1 da lei de Oswald. Tudo bem? Vamos fazer mais. Questão 2. A constante de ionização de um ácido que se encontra a 0,01%, eu queria chamar a atenção para vocês aqui. O que é 0,001? 0,001? 3 casas, não é?
10 a menos 3. O que é porcentagem? Porcentagem? Porcentagem é dividir por 100. Então é 10 a menos 2. Olha só que coisa interessante. Isso aqui é 1 vezes 10 a menos 5. Se você não lembrar de dividir por 100 porcentagem, você erra. Ah, entendi. Quando eu digo assim, 10 a menos 3 dividido por 100, eu estou dividindo por 100 é 10 a menos 2. 10 ao quadrado, né? Dividir por 100 é 10 ao quadrado. Quando esse moço sobe, você inverte o expoente, fica 10 a menos 5. Então, por favor, eu estou escrevendo aqui antes da apresentação da resolução para alertá-los. 0,01% tu tem que puxar mais duas casas, vai ficar assim, ó. Não estava assim? Com 1, fica assim, ó. 4 0, vai ficar 10 a menos 5. Então, por favor, cuidado com esses números decimais acompanhados do símbolo de porcentagem. Isso aqui é uma pegadinha clássica. Quanto é que vale o alfa? Ele disse que a constante vale 0,001% dissolvida. E que o alfa vale 10 a menos... O K vale 10 a menos 11. O alfa é 0,001%, ele quer o M. Então, vamos substituir. Eu já mostrei para você que 0,01% vai ser 1 vezes 10 a menos 5. Ó. E aí eu vou fazer o quê? Substituir. Constante é molaridade vezes alfa quadrado. Aqui deixou de ser química e passou a ser matemática básica. Vamos fazer. 10 a menos 11 igual a molaridade vezes 1 vezes 10 a menos 5 ao quadrado. Quando eu fizer aqui, vai ficar 10 a menos 10, ó. 10 a menos 11 igual a molaridade vezes 10 a menos 10. Tu vai passar o 10 a menos 10 dividindo. Vai ficar assim, ó. Eu vou te mostrar uma conta aqui. Você sobe esse nosso amigo aqui, ele vem positivo. 10 elevado a 11 com negativo, com 10 elevado a 10 positivo, fica 10 a menos 1, que é a mesma coisa de quê? De 0,1. Cuidado, eu estou mostrando isso aqui com riqueza de detalhes, porque eu não fiz isso na hora de apresentar a resposta para você. Veja, vai ficar assim, ó. 10 a menos 11 dividido por 10 a menos 10, que dá 10 a menos 1. De onde vem isso aqui, Vanks? Daqui, ó. O que é 10 a menos 1? É 0,1. Marque a letra D. Queria mais exemplos. Farei. Olha para cá. O grau de ionização iônica do hidróxido de amônio, que é o hidróxido de amônio, Vanks? É uma base NH4OH, uma base que faz parte de um grupo de exceção. O hidróxido de amônio, ao contrário das outras bases que não são solúveis, ela é, mesmo não sendo da família 1A. O grau de dissociação do amônio em solução é 2 mols por litro, que é o nosso M. E o alfa é do 0,283%. Olha aqui, de novo, 0,283%. O que você vai fazer? Coloca duas casas, ó. Tá vendo? Vai ficar como isso? 283 vezes 10 a menos 5, porque são 5 casas. Puxa duas casas. 2,83 vezes 10 a menos 3. Você precisa ter esse cuidado. Se não tiver, vai errar. Cuidado com essas que marcam porcentagem. Eu estou alertando isso para você desde hoje, para quando você for fazer não errar. Nem nas nossas avaliações e muito menos no vestibular. Ele quer saber quanto é a constante de ionização. Então vamos lá. Constante de ionização pela lei de Oswald é molaridade vezes alfa ao quadrado. Me ajude. Alfa, o 0,283, a molaridade é 2 mols. Olha aqui. Acrescentei duas casas, não foi de porcentagem? Quanto é que é isso aqui? 283 vezes 10 a menos 5, ou 2 vezes 2,83 vezes 10 a menos 3, notação científica. Tá lá, ó. Vamos substituir? Constante, molaridade vezes alfa ao quadrado. Vai ficar como? 2 vezes. Quando você fizer esse moço 2,83 ao quadrado, quando a gente faz essa conta, deixa eu fazer aqui para você, tá? 2,83 multiplicado por 2,83, isso aqui vai te dar 8,009. Então, deixa só 8, tá? Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 8. O 10 a menos 3 com 2 fica 10 a menos 6. Você vai juntar 2 vezes 8, vai dar quanto? 16 vezes 10 a menos 6. O que é que eu alerto você? Notação científica. Como é que você vai fazer? 1,6, o 10 a menos 6 vira 10 a menos 5. Então, aqui a resposta seria lá a letra A. Veja, 16 vezes 10 a menos 6. Vou fazer notação científica. 1,6 vezes 10 a menos 5. E para eu fechar a nossa aula de hoje,
Trouxe mais um exemplo para que a gente pudesse efetuar a sua respectiva resolução. Veja lá. Qual o valor da constante K para o ácido cianídrico? Sabendo que o ácido é 0,1 mol por litro, encontre 0,06%. Lembre-se, jogue duas casas aqui, vai ficar 0,00006, ou 6 vezes 10 a menos 4. 0,1, 1 vezes 10 a menos 1. Transforma tudo para potência. Vamos lá. Quanto é o K? O que é que eu vou fazer com o 0,1? É 1 vezes 10 a menos 1. E o 0,06? 6 vezes 10 a menos 5. O que você vai fazer agora? Jogar na fórmula. K igual a molaridade vezes alfa ao quadrado. 1 vezes 10 a menos 1 com 6 vezes 10 a menos 5. Quando você fizer 6 ao quadrado, vai ficar como, amigos? 36. Olha aqui, ó. 10 a menos 1 com 10 a menos 10 vai ficar 36 vezes 10 a menos 11. O que fazer? Notação científica. Puxa uma vírgula. 3,6. O 10 a menos 11 vira 10 a menos 10. Você vai marcar a letra B de bola. Veja. 36 vezes 10 a menos 11. 3,6 vezes 10 a menos 10. Resposta, letra B. Com isso, a gente fecha a apresentação da lei de Oswald, de ter falado da constante de equilíbrio K, de ter falado do grau de ionização. Na nossa próxima aula, iremos fazer os exercícios de sua apostila, frente 4 de Química, módulo 9. Espero que você tenha compreendido as nossas abordagens. Qualquer dúvida, eu estou aqui para fazer qualquer esclarecimento. Fique à vontade.